retornamos aqui ao vivo pela TV Master, o programa Saúde Master, que já é o de número 169. Estamos completando hoje com esse segundo bloco. Costumo sempre frisar, ao vivo, entrevistas presenciais, o que é um recorde mundial, 369 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados. Vai aparecer aí a taxa com os indicativos, ao vivo agora, já em 5G, no caso pela Claro, o canal 520 da Claro, para toda a Paraíba. Inclusive fiquei assim, com muito orgulho, né, quando observei ontem que a Claro é a primeira operadora móvel do Brasil, no caso aqui em João Pessoa, né, que começou ontem, a adotar, a ter o 5G. Tudo mais rápido, iremos 100 vezes mais salvar vidas aqui no Saúde Master. Por quê? Isto impacta na informação, na pesquisa, nas cirurgias. Lembra? Falei tanto aqui em anos anteriores que um dia iríamos trazer, inclusive para cá, lembram do Dr. Maxwell Stanford e outros vários que atuam na cirurgia robótica? Agora já vai ser possível fazer, por exemplo, uma cirurgia robótica com o robô, por exemplo, o Da Vinci, o XI, lá no Recife, no Hospital Português. Vai se poder fazer uma cirurgia onde o cirurgião não vai necessariamente ter que estar dentro da sala inteligente do centro cirúrgico. Ele vai poder estar em qualquer lugar do mundo e fazer essa cirurgia. Portanto, vocês vão ver maravilhas aqui no melhor programa de saúde da TV brasileira, sem sombra de dúvida. O código QR é só apontar a câmera do celular se quiser perguntar. O YouTube transmite nesse momento ao vivo, nesse endereço já famoso, TV Master Play. Quando terminar este, que é o segundo bloco, o programa vai ficar lá e o meu único pedido é que vocês possam compartilhar e ajudar também a salvar vidas pela informação. Eu já tenho a meu lado, é uma estreia, é uma psicóloga. Eu falei que iríamos seguir tipo o mesmo conceito, o mesmo link do primeiro bloco, que falamos muito da alimentação a título das nossas crianças e mães, e nesse segundo bloco o foco maior será ou serão os transtornos alimentares, que são muitos. Por isso que eu convidei, é uma honra, é uma estreia, a psicóloga clínica e escolar Emanuele Rain. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está pela primeira vez no Saúde Master. Muito obrigado. Foi um prazer, agradeço demais o convite e é muito bom poder contribuir um pouquinho com... Nós estudamos e o estudo, eu sempre costumo dizer, ele é transformador e tudo que a gente aprende, de que vale se a gente não compartilha, não é? Doutora, eu sempre digo, acho que é muito importante ressaltar isso, que eu tive e tenho, junto com a produtora Verônica Amorim, o cuidado de vivenciar as entrevistas, de fazermos as pré-entrevistas e de forma antecipada eu também conheci a senhora, estive lá na clínica, que ao final a senhora vai poder, obviamente, falar e ressaltar, mas observei nas pesquisas que a senhora é uma grande psicóloga, por isso que o tema que iremos abordar, ele será vital. Ele é necessário, ele é fundamental. Não é isso, doutor? Os transtornos alimentares realmente cresceram muito no Brasil e em todo o mundo. Demais. E com a questão da pandemia, nós percebemos o quanto isso foi agravado, não é? Essa questão do isolamento, nós ficamos dentro de casa, o nível de ansiedade subiu demais, e acabamos compensando na alimentação. E a questão da obesidade é algo que é muito sério, é preocupante, e nós precisamos usar aqui esse canal para esclarecer, para ajudar e enfrentar, não é, essa situação. Muitas pessoas chegam para mim quando tem um familiar passando por uma dessas situações que vocês vão ver daqui a pouco, geralmente fala, ele não está muito acima do peso,
resolver esse problema é muito fácil, é só fechar a boca. Não faça isso com ninguém, porque a obesidade não é fácil, não é assim que se resolve. E se fosse desse jeito, não existia ninguém obeso, porque é um sofrimento muito grande, essa pessoa sofre porque está assim, há predisposição genética, há muitas situações. Então, você que está me assistindo agora, tenha mais empatia, no lugar de julgar, vamos todos, de mãos dadas, ajudar quem precisa? Eu achei muito interessante a colocação da psicóloga Emanuele Rain. Doutora, é um âmbito assim que temos a necessidade, como eu falei, em falarmos, motivo maior também da senhora estar aqui, e eu posso dizer que eu já vivenciei algumas dessas situações. Lógico, tive que fazer uma bariátrica há cerca de 4 anos, mas os anos que antecederam essa bariátrica foram, assim, eu posso dizer, em alguns momentos terríveis, não sabe, doutora? Porque eu tentei de tudo, mas a geladeira sempre era o caminho, né, fatal. Válvula de escape, Justamente, assim, né? a válvula de escape e um escape daqueles realmente furados, viu? Daquele escape que eu só ia atrás dos alimentos realmente assim que são danosos, né? Calóricos, que lhe dão sensação de prazer e bem-estar. Muito calóricos, né? Assim, eu vivenciei uma situação que isso é óbvio, né? Tá ligado diretamente com a mente, temas que nós vamos discutir aqui. E, doutora, eu tive momentos de tudo. De comprar remédio pela internet, aqueles remédios que muitas vezes a gente não sabe qual é a composição que ali está. Aquelas fórmulas milagrosas As que fórmulas aparecem, milagrosas, né? Doutora, eu tentei de quase tudo, né? De quase tudo, porque quando eu via nas fotos pessoas que ali apareciam magras e dizia aquela fórmula é tanto e faz isso, eu comprava e de forma até irresponsável e perigosa eu tomava, né? Isso acontece, e eu tenho certeza, com milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Por alguns momentos, nessas fórmulas, nesses comprimidos, teve momentos de eu passar muito mal, quase de chegar a ir para o hospital. Portanto, um tema como esse, ele é, repito, vital que se traga da maneira que estamos trazendo aqui nesse segundo bloco do programa Saúde Master. Portanto, eu queria que a próxima tela, ou a primeira tela, tópico, já aparecesse aí e a doutora vai começar a falar. Doutora, é lógico que há toda uma diferenciação entre a fome física e a emocional, mas vamos começar pela fome física. Eu queria que a senhora ressaltasse sobre a fome física. A fome física ou a fome natural é você estar com fome, a barriga roncar, não é? Digamos assim, e você vai se saciar com qualquer alimento. Você está com fome. Você comer uma fruta, se for perto da hora do almoço, você comer o almoço da sua casa, da vizinha, no ambiente de trabalho, você vai se saciar. É a fome física. Qualquer alimento vai aliviar a sua fome. Completamente diferente da fome emocional. Que a fome emocional é a fome do desejo. Você não come apenas porque está com fome. Você vai comer alimentos específicos. Eu quero aquela torta daquela doceria X. Outra coisa você não vai comer. É esta a fome emocional. Esta é a fome do desejo. Você vai comer, eu só quero almoçar aquele camarão desse restaurante X. Então, quando eu tenho esse tipo de fome, eu tenho o desejo de alimentos específicos. E eu como, não porque eu estou com fome, mas eu como para preencher o vazio que está dentro de mim. Então, não é uma fome natural, é uma fome relacionada às emoções. Eu como minhas emoções, minha raiva, minha tristeza, minha angústia,
Então, se eu passei por um problema muito sério no trabalho, eu penso em comer. Se eu estou muito feliz, eu também comemoro com a comida. Então, se eu perdi um emprego, eu também vou comer. Então, eu vou comer de uma maneira compensatória e vou comer de uma forma errada grandes quantidades de alimentos e alimentos muito calóricos e depois eu vou ficar muito mal com isso, que a gente chama o efeito rebote. Eu vou ficar péssimo por ter agido dessa forma. Estão chegando aqui, doutora, muitas perguntas, é lógico que nós vamos abordar. Nós colocamos aí como primeiro tópico, né, a fome física e na sequência também a doutora falou, estamos abordando também o contexto da fome emocional. Eu acho, doutora, eu queria que, ótimo essa tela aí ainda da fome emocional. Doutora, o ideal, de forma bem objetiva, seria ou será o equilíbrio desses fatores, ou seja, eu estou me referindo à fome física e à fome emocional. É se ter um equilíbrio mental para, a partir daí, você saber o momento de parar, ou seja, você já está saciado naquele momento. O que é que a senhora vê? Qual é o parâmetro aí, doutora? O equilíbrio, ele é bom para tudo na nossa vida, não especificamente para os transtornos alimentares. Nós precisamos ter uma vida equilibrada, não é? Não é verdade? Mas a gente entende em relação à fome física, à fome emocional e várias situações que iremos falar à frente, nós precisamos identificar. Esse é o grande desafio de quem come de uma maneira desordenada, descontrolada. Você precisa identificar aquilo que está te causando tanto desejo. Você precisa identificar o porquê você está comendo dessa forma. Então, eu estou com muita raiva, minha autoestima está baixa, eu briguei com alguém, eu estou muito triste porque um projeto que eu lutei tanto, estudei tanto para que isso pudesse acontecer, e quando chegou lá na frente, eu recebi uma rasteira do meu colega de trabalho e isso não deu certo. Então, eu acabei, diante de toda essa situação, compensando na comida. Nós comemos as nossas emoções, seja a angústia, a tristeza, a raiva, o desespero, um processo de separação. Então, essas coisas nós chamamos agentes estressores, que eles entram na nossa vida. Alguns deles nos pegam de surpresa, um problema financeiro também, que pode acontecer agora mesmo nessa pandemia. Quantos empresários, infelizmente, tiveram que fechar suas empresas e tantas situações complicadas, e acabamos compensando tudo isso na alimentação. Uma das formas, né? Compensamos de várias formas. Ou seja, foram muitos os fatores, como sabemos, né, com a pandemia. Eu costumo dizer aqui de forma bem consciente, fatores praticamente inevitáveis diante do pânico, e fez com que o Brasil é o país, segundo as estatísticas, percentualmente, que as pessoas mais tiveram ganho de peso. Tanto quando a senhora ressalta todo esse lado, vamos dizer, adverso, né? Ou seja, a nossa mente em pânico, a preocupação, aliado também à grande, vamos dizer, a grande situação que se modificou muito financeira, né, de todos os brasileiros, e isso tudo acarretou na outra ponta que as pessoas viessem a, vamos dizer, descontar na comida, e geralmente vem a comida mais barata, ou a que está mais acessível para aquela família. Tanto que, por exemplo, salsicha, né, se tornou campeão de venda, né, durante a pandemia, e ainda, né, perdura aí, e as pessoas foram ganhando de peso, e aí vieram as comorbidades. Aí vem a pergunta, doutora, é muito comum a senhora receber no consultório, que eu conheci lá, por exemplo, pessoas que estão com transtornos, eu vou usar a palavra, gravíssimos de saúde, e aí, doutora, a nível alimentar? Recebemos sim. Isso é uma grande preocupação, é uma preocupação mundial, não é? Não só minha.
E a gente precisa entender essa questão da obesidade como algo a ser tratado por uma equipe multiprofissional. Ninguém resolve nada sozinho. É algo sério, é algo que tem predisposição genética, é algo que está muito ligado à ansiedade, né? Nós somos um país, segundo a OMS, um país mais ansioso do mundo. E aí, essas questões, nós precisamos ficar atentas aos sinais, o corpo dá sinais. E esses sinais a gente tem que estar alerta. Como é que você está comendo, como é a sua relação com comida, o seu ganho de peso, se você vive nesse efeito sanfona, não é? E emagrece, engorda, dietas milagrosas, dieta da sopa, do abacaxi, da lua, jejum, e eu não vou entrar aqui sobre essa questão de jejum intermitente, se é bom ou se é ruim. Se você quiser fazer algo relacionado a isso, deve fazer com acompanhamento médico, para que ele possa lhe conduzir e você fazer um melhor tratamento. Então, não faça nada sozinho. E eu não acredito em nada que seja assim, o efeito muito rápido. São 20 anos de profissão, muito estudo, muita dedicação, muito trabalho. É isso que eu acredito. Você trabalhar e você, com o tempo, colher os frutos daquilo que você estudou. Agora, o corpo também. Se eu estou acima do peso, se eu não estou bem, eu vou resolver isso em 1 mês, 2 meses? Não. Não é assim. Então, eu não vendo fórmulas mágicas e também não acredito nelas. Tudo é um processo. As pessoas querem um resultado, mas ninguém quer passar pelo processo. Então, é isso que eu me preocupo, sabe? Eu estou aqui pela primeira vez, é uma estreia com a psicóloga, realmente de uma experiência grandiosa, a doutora Emanuele Rain. E a próxima tela, ou o próximo assunto, realmente é preocupante, né? Nós vamos ver no âmbito, são várias pessoas acometidas desse sintoma e deve aparecer aí na sequência para conversarmos aqui. Estamos ao vivo no programa Saúde Master. Anorexia nervosa. Doutora, muito comum, eu sei que a internet é grandiosa, é maravilhosa, né? E como faz parte do mundo, tem também as suas adversidades, os seus perigos. Mas como é que a senhora vê? São muitos os casos de anorexia? A gente percebe isso muito em adolescente. É muito frequente em adolescente a questão da anorexia. E isso, Augusto Cury fala muito bem na questão da ditadura da beleza. Então, essas adolescentes, elas estão muito influenciadas pela mídia. Então, o que a mídia nos mostra? Ela mostra mulheres magras, louras, bonitas, e isso tudo que ela mostra é como se esse modelo, esse padrão, fosse o modelo do sucesso. Então, se eu quiser ser uma mulher de sucesso, eu tenho que seguir aquele padrão. E aí a gente tem que entender que nosso organismo, cada pessoa ela é diferente. Então, eu vim de uma família, eu tenho uma estrutura física, psíquica, uma estrutura de personalidade. Cada pessoa tem. Algumas mulheres vão ser mais altas, outras vão ser mais baixas, outras elas vão ser mais largas, outras um pouco mais estreitas. Então, eu não posso ter o peso igual daquela pessoa que eu vejo na televisão, que eu vejo no Instagram, daquele modelo, porque eu tenho o meu organismo. Então, o que acontece com as adolescentes? Elas veem tudo aquilo que está no Instagram, nas mídias, na verdade, né? Seja num filme, seja no cinema, seja no Instagram. Então, você olha aquela mulher bonita e de sucesso e você quer ser igual a ela. E aí, muitas vezes, elas sozinhas buscam um emagrecimento e começam a emagrecer de uma forma errada, desordenada. E o que acontece? Elas estão magras, mas elas querem cada dia ficar mais magras. Isso é muito perigoso.
e a gente percebe uma mudança de comportamento. Você, pai e mãe, se estiver me assistindo agora, preste atenção à mudança de comportamento da sua filha, ou do seu filho também, mas a gente percebe que isso acontece mais em mulheres, mas não é que não possa acontecer também com os homens. E aí, essas mulheres, essas meninas, adolescentes, elas mudam o comportamento. Elas começam a evitar almoçar junto com todo mundo, fazer refeições à mesa com a família. Geralmente, quando alguém da casa chama para almoçar, para jantar, ou tomar café da manhã, eu já tomei, eu já comi. Não, eu estou bem. Ah, eu não lhe vi. Não, eu já resolvi. Estou indo para a escola, ou estou indo para a casa da minha amiga estudar. Então, ela evita comer na frente das pessoas, adquire um ritual de estar pesando tudo o tempo todo olhando as calorias de todos os alimentos. E, veja bem, você olhar a caloria de um alimento não há problema, mas você olhar excessivamente, esse é o problema. E, muitas vezes, além de estar com esse ritual de tudo ter que ser pesado, tudo eu tenho que saber quantas calorias o tempo inteiro, de uma maneira excessiva, elas também cortam os alimentos picadinhos e comem muito em pequenas quantidades. Alguns modelos, eu já li relatos, que elas chegam a passar o dia sem se alimentar bem, acreditam, as que têm esse problema, né, de anorexia, lógico, no lugar de beber água, veja que coisa séria, porque para elas a água engorda, elas chupam gelo e comem alface o dia inteiro. Essa é a alimentação. E qual seria a consequência disso? Amenorreia, que é a ausência da menstruação, queda de cabelo, unhas quebradiças, esquecimentos. Então, isso tudo é muito sério. Doutora, eu achei muito interessante. Eu vou fazer algumas colocações. Eu acho que o programa, tenho certeza, ele cresceu muito pela forma ética também, prudente, em que tratamos os temas. Se puder colocar, por favor, em câmera aberta. Doutora, eu sei que algumas famílias, eu me refiro à anorexia, algumas famílias podem estar diante dessa situação agora. Aí a pergunta que eu faço à senhora, se os pais estão verificando isso, iriam naturalmente com o filho, a filha, para o consultório, para a psicóloga? Vamos supor, em outros casos, a filha, o filho não aceita e não quer ir. Os pais devem ir inicialmente, por exemplo, até a senhora. Qual seria o procedimento? Porque é muito importante a gente saber ou mostrar aqui, através do conhecimento da senhora, qual o procedimento, porque são momentos delicados. E aí, doutora? Excelente pergunta. Veja bem, se ele não consegue fazer com que o filho adolescente vá junto com ele para ter uma ajuda, a gente tem que entender uma coisa. Os pais, eles não estão a serviço dos filhos. Já é uma questão de limites e de como eu estou educando meu filho. É uma outra questão. Mas, se meu filho está seriamente doente, eu preciso buscar ajuda. Toda ajuda, no início, é a melhor opção. Você buscar no começo. Mas, às vezes, com a vida corrida e tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente não percebe, até porque há adolescentes que elas colocam várias roupas, várias blusas. Elas estão emagrecendo com frequência, blusas, e vão para a escola com casacos, para que os pais não percebam que essa perda de peso tão grande. Então, assim, se você está, pai, mãe, está sem saber o que fazer, percebeu que perdeu o controle da situação e não consegue levar o seu filho adolescente, você precisa ir para um profissional qualificado, para que você tenha as orientações necessárias e, juntos, a gente pode conseguir reverter essa situação. Ô, doutora, as pessoas questionam muito e, assim, eu estou falando, posso dizer, com muita propriedade. São muitos os casos, né? Eu acho que a área da psicologia nunca precisou, graças a Deus, trabalhar tanto, salvar tantas vidas, né? Porque isso é salvar vidas também. Mas como a senhora vê ainda a nível do consultório? A procura, creio, tem sido muito grande, né, doutora?
desses casos de transtornos alimentares? Com a pandemia cresceu bastante esses transtornos. A gente ficou atendendo, né, eu e minhas colegas, a gente atendeu muito online com essa pandemia. E foi muito bom, muito gratificante. Nós conseguimos ajudar pessoas de todos os lugares. Então, a internet, a tecnologia, ela tem isso de bom. Nós conseguimos chegar longe, nós conseguimos ajudar as pessoas do Brasil e fora do Brasil também, não é? Então, eu costumo dizer, a tecnologia, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Se você não souber usar, você tem seu filho, você tem seu primo, você tem sua mãe junto de você, e muitas vezes você não conversa, não dá atenção, o tempo todinho mexendo no computador, no celular, enfim, isso é outro tema. Mas, na parte positiva, a internet facilitou muito e nós conseguimos ajudar muitas pessoas através de consultas e através de sessões online. Isso foi muito positivo. E é no contexto dessa ajuda que o próximo tema já pode ser colocado aí, sempre agradecendo ao Carlos, ao Alisson nesse momento, e a doutora vai abordar porque dentro do conceito das pesquisas ligadas com os vários transtornos alimentares, vai aparecer aí também o próximo tópico, já pode ser colocado, que é a bulimia nervosa. Doutora, e aí, qual a diferença e como a senhora vê esse aspecto na Paraíba, vamos dizer assim, e nos dias atuais? Nós temos que entender que, como nós somos muito ansiosos, então, compensamos nessa maneira, compensamos no alimento. E você comer, a gente percebe que, como é que eu posso diagnosticar, por exemplo, uma bulimia, de eu estar um pouco acima do peso? Você não vai comer algo normal, um prato, 2 pratos, não é isso. Você vai comer, você vai se preparar para essa comida. Isso, basicamente, dura em torno de 2 horas e não é uma comida normal. Você vai comer totalmente fora do controle. Alimentos muito calóricos e nessas 2 horas. Como você vai comer demais, o hambúrguer, o sorvete, você vai comer uma grande quantidade de alimentos, você, quando termina isso, você sente muita culpa por ter feito isso. Então, geralmente, quando você se prepara para comer dessa forma, você come escondido. Aí, doutora, nesse caso, falando aí desses tópicos, dos transtornos alimentares como um todo, doutora, eu fiquei também, assim, muito curioso se nesses 2 casos, agora estamos abordando, no caso, a bulimia, são casos comuns, né, que a senhora se depara diante do consultório. Muitas vezes a senhora vai recomendar, ou através, vamos dizer, da psiquiatria, medicamentos, ou o início, vamos dizer, a conversa mesmo dentro da psicologia. Como é que funciona? Primeiro é preciso avaliar. Eu preciso avaliar qual a minha relação com a comida e quando eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia anteriormente, comer da maneira que eu comia anteriormente. Sempre eu estou comendo mais. Isso nunca é algo que não tem fim. Eu eu não como um chocolate, eu como a caixa de chocolate. Eu não como um pedaço de bolo, uma fatia de bolo, eu como o bolo inteiro. E, quando termina tudo isso, eu me sinto extremamente culpado. Minha autoestima está baixa, eu não estou feliz, eu estou triste, eu olho e não me reconheço naquele peso. Então, assim, eu não consigo também me relacionar bem com as pessoas que estão ao meu lado, eu estou extremamente irritado. Quando eu percebo que eu não consigo mais, eu perdi totalmente o controle da minha alimentação, eu preciso buscar ajuda. E essa ajuda, o trabalho ideal é um trabalho em conjunto, que seria o melhor profissional para avaliar a questão medicamentosa é o psiquiatra. Então, você precisa buscar um psiquiatra competente,
porque você vai ter que tomar, em um primeiro momento, durante alguns meses, ou até mais de um ano. Aí o psiquiatra que vai avaliar, você vai tomar um medicamento específico e você vai também, em conjunto com o seu psiquiatra, buscar um psicólogo, uma psicóloga competente para que você entenda os seus pensamentos. Nós temos pensamentos funcionais que nos impulsionam a seguir em frente, a fazer o que a gente precisa fazer, e nós temos distorções cognitivas. Às vezes você está comendo muito, mas você não acha que está. Não, isso está bom, é assim mesmo. É porque eu gosto de comer. Gostar de comer é uma coisa. A alegria da sua vida ser a comida já é algo completamente diferente. Então, o psicólogo, ele não vai conversar. Conversar, você conversa com o vizinho, com o seu amigo, com o seu parente, e isso não há problema nenhum. O psicólogo é um profissional que ele estudou, ele tem ferramentas, ele tem técnicas específicas para que você possa sair desse quadro, para que você possa entender a sua mente. E quando a mente não está bem, o corpo adoece, e adoece de várias formas, que são as doenças psicossomáticas. E o corpo dá sinais. Se seu corpo era de um jeito e agora está de outro. Se o seu humor era de um jeito, agora está de outro. Se você dormia bem e agora, por causa do seu peso, você não consegue mais dormir. Tem uma questão também, problema do ronco. Você começa a roncar porque está acima do peso. A apneia do sono. São muitos problemas que a obesidade ela pode trazer para a nossa vida. E sozinho é difícil sair. Você precisa ter uma rede de apoio, que são seus familiares, seus amigos, as pessoas, elas têm que lhe ajudar. Pai e mãe que está me ouvindo, se o seu filho passa por esse problema, ou se você tem um irmão, ou tem algum parente, vocês moram juntos, uma das formas de ajudar, evitem estar comprando ou ter na despensa muito doce, muito chocolate, alimentos calóricos. Aí você vai dizer, não, mas ele é adulto, ele é adolescente, ele tem que entender. Eu não tenho problema, por que eu vou ter que deixar de comer? Não é isso, vamos ajudar. Você pode comer de uma outra forma, de uma outra maneira, mas uma das maneiras de ajudar é você, na verdade, a questão da reeducação alimentar, é bom para todo mundo, não é só para quem está com algum tipo de distúrbio. Isso melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua disposição, melhora seu rendimento, sua concentração. Então, comer bem faz bem para a saúde. E isso, todos nós temos que entrar nessa questão. Não só a pessoa que está com problema de anorexia, com problema de bulimia, não. Uma alimentação saudável deveria fazer parte da vida de todos nós. Muito interessante essas colocações, costumo sempre dizer, vitais, por isso que o Saúde Mais se caracteriza como o melhor programa de saúde da TV brasileira. E os exames, os nossos exames de rotina ou não, eles se tornaram também muito preciosos para determinadas causas e também atributos. Por quê? Algumas pessoas deixaram, né? As coisas estão mudando, graças a Deus, mas deixaram de fazer os seus exames de rotina. E isso eu quero falar e de uma amplitude maior. Por quê? Eu vou falar do maior laboratório da Paraíba, que é o Maurílio de Almeida. Tornou-se um dos maiores do Brasil, porque hoje já está com 66 unidades espalhadas. A gente sempre costuma dizer, você encontrará um laboratório Maurílio de Almeida em seu caminho. Por isso que o Maurílio aparece aí agora, está em clínicas próprias, dentro de shoppings até, em hospitais. Outra coisa muito interessante de se falar é que o laboratório Maurílio de Almeida também tem unidades 24 horas, é isso mesmo. E você pode encontrá-las todas agora na palma da mão. É só baixar o aplicativo que está aparecendo aí, você vai na sua loja, não importa se o seu celular é do padrão Android ou iOS, você busca Maurílio de Almeida,
baixe o aplicativo e na palma da sua mão você terá inúmeras funções. É óbvio, vai poder ver o seu resultado, mas também poderá marcar em qualquer uma das 66 unidades do Maurílio de Almeida. Portanto, Laboratório Maurílio de Almeida, o maior do Brasil na nossa querida Paraíba. Nesse contexto agora, outro produto de extrema qualidade e que já tem mais de 200 itens na sua linha e também mais de 70 anos de existência. Eu me refiro aos produtos da São Brás. Realmente, todos conhecem, né? Os produtos da São Brás, eles são de qualidade excepcional. Na sequência, irá aparecer, já está aparecendo, o famoso, o Café São Brás, né? Para todo momento, em qualquer situação, o Café São Brás pode combinar, combina e sempre será interessante você tomar. Café São Brás é sensacional. Portanto, até a leitura, ó, se aprende mais, isso já está comprovado com o Café São Brás. Você pode ir, por exemplo, nas redes sociais, sempre atualizadas, né, do São Brás. Você lá vai ter no site, por exemplo, todos os produtos. É incrível. Já são mais de 200 produtos. E quando você vai observar esses produtos, todos, sem exceção, têm uma qualidade grandiosa. Portanto, as pessoas, eu costumo dizer, a Paraíba e o Brasil adora a São Brás. Vamos continuar aqui, estamos ao vivo no programa Saúde Master, já é edição de número 169. Sempre quero lembrar que no próximo sábado, dia 6 de agosto, a partir das 9 da manhã, nós vamos ter o programa de aniversário. 3 anos, Saúde Master, e vamos completar com um médico que virá do Recife, o Dr. Jorge Pinho, um dos maiores cirurgiões do Brasil, de cabeça e pescoço. Vocês vão ver a habilidade, as informações, a atualização que ele trará. Vocês irão constatar uma entrevista única na TV brasileira. Ele vem do Recife, como muitos médicos. Eu fiquei até curioso, vou ter que dizer isso agora, viu? Vou ter que dizer de qualquer maneira. Dos 370 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados, que a gente completa agora no dia 6 de agosto, cerca de 70% desses 370 nunca foram em nenhum outro programa de TV, mas vieram aqui no Saúde Master. Eu acho que dá para dizer o porquê, né? Qualidade absoluta. Vamos continuar com o próximo tema. Hoje também é uma estreia com a psicóloga Emanuele Rain. Vamos ver o que aparecerá aí na sequência. Creio que é sobre a compulsão alimentar. Doutora, isso aí é uma loucura, né? Isso aí muitas pessoas perdem o controle totalmente. Doutora, eu passei a assistir muitos programas aí a cabo ligado com o peso, ligado com a obesidade, né? Se eu não me engano, tem um que é da Discovery, eu acho que é Health, que fala sobre a questão fala também. Tem outro que é quilos mortais, se eu não me engano, esse quilos mortais eu costumo assim, já assisto há muitos anos, porque são pessoas que habitualmente vão se submeter a uma bariátrica, né? Como eu fiz uma bariátrica, eu vejo o quanto isso é sério, o quanto pessoas estão agora precisando de um auxílio, mas um auxílio especializado, como, por exemplo, o conhecimento da senhora. E aí, doutora, sobre esse tema? Veja bem, eu me preocupo com pessoas que estão fazendo essa cirurgia sem um acompanhamento específico.
imaginando que a cirurgia é a solução para a vida dela. E não é isso que acontece. Então, para que há pessoas que têm indicação de fazer. E há outras pessoas, infelizmente, que comem para aumentar o peso, para poder... elas estão acima do peso e comem mais para que possa fazer essa cirurgia. Enfim, nós temos aqui em João Pessoa médicos excelentes, super competentes, que fazem isso de uma maneira séria. E é isso que você está me ouvindo, que você está me ouvindo agora, que você tem que prestar atenção. Se você tem indicação, então você tem que fazer seus exames, mostrar para o profissional competente, saber como é que estão suas taxas, como é que você está, como é sua relação com a comida. Você precisa de acompanhamento psicológico, porque há alguns anos eu já atendi, não vou falar dos casos recentes, falar dos mais antigos, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica por um médico competente, fez da forma correta, porém, ele não teve acompanhamento psicológico, teve algumas sessões. Isso não é acompanhamento psicológico, você ter 3, 4 sessões e falar que teve. Então, de uma certa forma, ele se alegrava com a comida e ele tinha o hábito de comer bastante doce. Então, com pouco tempo de cirurgia bariátrica, que a pessoa sabe que tem que tomar água naqueles copos de cafezinho e uma série de situações que você precisa fazer, ele, no auge do desespero, virou uma lata de leite condensado. E teve que voltar para o hospital, e foi uma situação muito difícil. Graças a Deus que sobreviveu. E, depois que passou por tudo isso, foi que foi buscar ajuda psicológica da maneira correta. Então, prestem atenção. Você se submete a uma cirurgia dessa, mas a sua mente continua com os hábitos antigos, a alegria da sua vida, por exemplo, é você comemorar qualquer coisa com um grande churrasco, com 2 litros de refrigerante, e por aí vai. Isso é muito sério e precisa de acompanhamento profissional. A questão da compulsão é você comer muito alimentos calóricos em um curto espaço de tempo. Isso que está muito ligado à compulsão, que é a questão de uma farra alimentar. Você se sente muito culpado por isso. E você, quanto mais estresse você tem, quanto mais problemas você tem, situações difíceis que você passou, você coloca a comida como quem vai uma possível solução desses problemas. E você entra em um buraco, você está todo dia se afundando, e para você sair disso não é impossível, mas é muito difícil quando você perde o controle, não busca ajuda e já está em um ponto de 200 quilos, de 180, e realmente você precisa se salvar. E aí, o mais importante que existe é você identificar. Eu estou entendendo, eu percebo que eu preciso de ajuda. Porque o que eu vejo muito, a família se preocupa, as pessoas que estão ao redor se preocupam, mas se todo mundo percebe que você está precisando de ajuda e você não se percebe, você não vai melhorar. As pessoas que têm compulsão alimentar, a gente percebe também problemas gástricos, problemas em relação ao esmalte do dente, porque, como geralmente da compulsão, anteriormente a gente falou, veio a bulimia, tem a questão da indução do vômito. E a gente percebe nas mãos aqui que ficam muito vermelhas, porque coloca o dedo para induzir o vômito, e depois de comer grandes quantidades de comida, né? Ao fazer isso, e fazer isso com frequência, o esmalte do dente, também o dentista é um excelente profissional que você tem que procurar. O trabalho é multiprofissional. O odontólogo, você buscar o nutricionista, buscar o médico, o cirurgião, se for o caso, enfim. O trabalho sempre, eu gosto de dizer, é multiprofissional. Ninguém faz nada sozinho. Então, vai envolvendo uma série de situações e envolve toda a família também, que gosta da pessoa, se preocupa, quer ajudar e muitas vezes não sabe como.
E já que estamos chegando no final, mas antes eu quero falar do Hospital Memorial. Vai aparecer aí o Hospital Memorial São Francisco, um hospital de urgência e emergência 24 horas, e eu posso dizer, um grande hospital, um hospital que se renova, um hospital que se atualiza, que acompanha o futuro tecnológico com uma equipe de total capacidade, uma equipe balizada. E diz aí, ó, cuidados especializados em cardiologia, neurologia e eu vou ampliar ainda mais, em traumatologia também. Portanto, você conta com um grande hospital 24 horas, que é o Hospital Memorial São Francisco. Vão aparecer imagens aí, tanto de ações clínicas dentro do hospital, como também em ações cirúrgicas. Lá você conta com os centros, né, de saúde em várias especialidades, toda a parte de diagnósticos também por imagem, é um hospital completo, UTI, centros cirúrgicos muito avançados, usando alta tecnologia. E isso aliado à equipe, que é extraordinária, você conta com um hospital realmente grandioso, que é o Hospital Memorial, aceitando, obviamente, todos os convênios, e a partir daí, eu sempre me lembro, é inevitável, lá o grande comandante à frente, né, o doutor Ítalo Komamoto, um cirurgião, não é, um cardíaco, de uma especialidade, de uma experiência, um cardiologista, eu posso dizer, renomado. E, doutor Ítalo, eu fiquei sabendo, viu, porque eu tive com o doutor Douglas Teixeira, né, da SOS Horto Memorial, o senhor fez uma viagem recente, tem algumas coisas que eu não vou dizer, não posso dizer ainda, né, o senhor é que vai falar, se possível, em primeira mão aqui no programa Saúde Master, mas está vindo aí muitos avanços ligados com equipamentos, procedimentos para o Hospital Memorial. Ou seja, o doutor Ítalo, além de tudo, é sensacional. Hospital Memorial São Francisco, sua vida em boas mãos. Doutora psicóloga Emanuele Rai, nós chegamos ao final. Eu quero agradecer muito a senhora e esse espaço justamente para que se possa dizer aonde encontrar a senhora, quais os caminhos, a clínica que eu conheço que é de excelência. Sim, mas antes de responder isso, vou só explicar um pouquinho do que eu falei anteriormente, quando eu falei na questão de indução de vômito e tudo, no slide anterior, certo. Isso está muito ligado à bulimia. Na questão do transtorno, né? Compensatório, onde no transtorno de compulsão periódica, a gente não percebe esse caso purgativo. Isso é no caso da bulimia. Tá ótimo. E como encontrar a senhora pode falar da clínica, eu já quero agradecer muito a presença da senhora no programa Saúde Master. Foi muito bom, muito esclarecedor, né? Foi ótimo estar aqui com você, suas perguntas também bem pertinentes. E eu trabalho na Calme, que é uma clínica multiprofissional, onde lá nós temos uma médica que é uma médica da família, atende na área da geriatria, eu estou lá como psicóloga, nós temos nutrólogo, nutricionista, um médico que atende na área de psicanálise, na área da psiquiatria. Então, a clínica Calme é lá no Altiplano e é um trabalho multiprofissional. Eu conheci, agora creio que na semana passada estive lá, como eu havia dito, né, a clínica Calme, realmente uma estrutura, além da estrutura, né, um corpo clínico maravilhoso, como a senhora falou. Aí, doutora, qual seria o caminho do Instagram, por exemplo? Né, sabemos que fica ali no Altiplano, né, na Aliança, ali no prédio da Aliança. Qual é o Instagram, doutora? O Instagram, @Calme. @Calme, né? E o da senhora? Emanuele, psicóloga, sem acento. Sem acento, né? Então, doutora, assim, muito obrigado, foi excelente assim, a participação da senhora. Hoje foi aquele programa que começamos também, né, no âmbito das nossas queridas crianças, abordando a parte alimentar e culminou agora com a senhora dando esclarecimentos preciosos, com certeza,
em relação aos transtornos alimentares. Muito obrigado, doutora. Obrigada também. A gente tem que entender que há predisposição genética e gostaria de... Você que está me assistindo agora, julgar é muito fácil, né? Essa questão, como eu falei, fecha a boca, é muito fácil, não emagrece porque não quer. Ninguém emagrece porque não quer. As pessoas não emagrecem porque elas não conseguem. Elas não emagrecem por uma série de problemas. Isso é um problema. E você não pode resolver um problema de um dia para o outro. Saiba que, se alguém precisar de ajuda, toda a família deve estar envolvida e o trabalho sempre ele será em equipe, para que você possa ter grandes resultados. E se você está muito acima do peso, como a questão da bulimia, que a gente explicou, uma das alternativas do trabalho multiprofissional é a questão também do educador físico. Você precisa fazer exercício físico e não qualquer tipo de exercício. Triatlon, boxe, muay thai. Porque quem sofre de bulimia, você come muito doce e você precisa elevar o seu nível de dopamina. Então, não é qualquer exercício. É com um educador físico, um profissional competente, um personal, que ele vai te ajudar, porque tem que ser exercício de alto desempenho, para que você tenha essa sensação de prazer e bem-estar. Não é qualquer exercício. Muito obrigado, doutora. Nós estamos encerrando mais uma edição, com certeza, de sucesso do programa Saúde Master. Conto com toda a audiência no próximo sábado, dia 6 de agosto, o programa 3 anos. 3 anos de programa Saúde Master. Muito obrigado. Fiquem com Deus.